Paz do Senhor, glória a Deus, amém? Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui juntinho, né? Peço até perdão a todos que por esses dias eu não fiz vídeo, né? Mas estou aqui porque o nosso Deus é aquele que nos coloca de pé. O nosso Deus é aquele que nos ergue, que nos tira de baixo e coloca em cima. É aquele que nos levanta quando estamos caídos. Aleluias, glórias a Jesus, né? Pois a vontade é feita do Senhor, a vontade é dele, porque a vontade dele é perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Então você que está aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus, que você medite no que Deus vai falar nesse momento para mim e para você, porque essa palavra aqui, ela não vem da terra, ela vem do céu. E não é a irmã falando, é Deus, o puro Senhor Jesus. Amém? Então hoje nós vamos ficar aqui em Provérbios, que você, se você estiver em casa e puder olhar e acompanhar na sua Bíblia, né? É momento de união. O Deus daqui é o Deus daí. Perdão. O Deus daqui é o Deus daí. É o mesmo Deus, o Deus de perto, o Deus de longe. E o de ontem e o de hoje, e será para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, se você estiver em casa, você abra aí em Provérbio, em nome de Jesus 16. Aleluia. Caso você não esteja, você pega a sua canetinha, se não tiver um papelzinho, coloca até na mão, se for possível. Mas deixa Deus falar com você, em nome de Jesus, porque quando o nosso Deus, ele fala, glórias a Jesus, ele tem direção, ele tem teu endereço, não é em vão. Ele quer falar com você. Ele é o Deus do impossível, é o Deus que sonda, aleluia, que te vê por dentro e por fora, para a glória de Deus, né? Então, antes de eu começar tudo, né? Antes de começar a luta do dia, primeiramente a gente deve colocar o Senhor, né? Então, aqui Deus fala comigo e com você. Quando a gente tem aquele tempo, quando a gente mesmo não tem aquele tempo, mas tem aquele, dá aquele jeito para que o Senhor seja ali, a gente faça logo o começo da obra ali, é bom, né? E quando a gente não pode mesmo, o nosso Deus, ele recebe de todo jeito, porque ele sabe, ele é o Deus do impossível, ele está sempre conosco. E ele só quer que a gente dê a ele o que é dele, né? E a gente temos que trabalhar na seara, né? Em nome de Jesus. No seu momento que você está assim, né, desiludido, você chega para Deus, Deus, me ajuda, tô tão fraquinho, tô tão fraquinha, aleluias, né? O Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe que jamais o Senhor é aquela pessoa que eu quero deixar, pois eu quero ir morar no céu, aleluias. Então a minha força é o Senhor. Então vem aqui, fica aqui comigo, segura, Senhor, aqui nas minhas mãos, porque eu sei, se o Senhor segurar, eu estou de pé. Segura, Senhor, nas minhas mãos. E Deus ali, ele vai segurar nas suas mãos, aleluia. Eu não sei o que você está passando, glórias a Deus, mas o Senhor Jesus, ele sabe, ele já contemplou, aleluias, mas ele vai fazer na sua vida, assim como ele fez, aleluia, na vida de Lázaro, porque o Senhor Jesus, ele nos ama, ele ama a mim e ama a você, mas ele vai fazer comigo e com você o que fez na vida de Lázaro. Nós pedimos por socorro, mas Jesus não vai vir de imediato, não. Porque a gente precisa de Deus, não é Deus que precisa de nós. Então vamos fazer o que é de certo, né? Vamos ali fazer a obra, vamos dar a mão, né? Vamos fazer o que diz a palavra, em nome de Jesus. Porque se a gente estiver aqui no caminho, se a gente estiver aqui no alimento, porque aqui é o pão que mata a fome, aqui é a água que mata a sede, aleluias, aqui é o teu verbo, é as palavras que saem da boca, porque é o Senhor que coloca, é Ele que fala. Amém? Glória a Deus. Então aqui é o seu vocabulário.
Você vai falar o que Deus manda, o que Deus diz, porque quando o Senhor Jesus ordena, há de ti se não fazer. Aleluia, glórias a Deus. Então a gente hoje, vamos ficar aqui no Provérbio 16, para a glória do Senhor, né? Nada eu sei, mas o Senhor Jesus está na direção. Não é a irmã que está na direção, é o Senhor Jesus. Porque se vir de mim nada eu sei, nada, 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 nada. Mas o Senhor Jesus, ele fala aqui no 16 que você possa receber, assim como eu já vou receber, para a glória de Deus. Amém? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor fala que do homem vem a preparação. A gente prepara, né? A gente se prepara para tudo, né? Mas a gente muitas vezes não pede direção a Deus. Muitas vezes você não pede, né? E eu quero te dizer que a gente temos que pedir direção ao Senhor em tudo. Haja o que houver, seja o que for, nós temos que pedir direção ao Senhor Jesus. Porque Ele é a direção. Porque muitas vezes nem tudo que nós queremos, o Senhor quer. O Senhor aceita. Aleluias. Então o Senhor Jesus, Ele sabe te dizer o não, Ele sabe te dizer o sim, porque tudo tem que vir dEle. Aleluias. Entristece o coração do Senhor as coisas que a gente faz e não vem agradar a Ele. Aleluias. Então que a gente possamos colocar Deus em primeiro lugar, né? E pedir direção em tudo. E nas tuas fraquezas, nas tuas enfermidades. Aleluias. Porque o mundo está invadido aí, né, dessa crise de ansiedade que apaga qualquer um, mas se você deixar apagar a sua lamparina, aleluia, glórias a Deus, se você não correr para os pés de papai, para acender, aleluias, vai ser difícil, aleluias, mas o nosso Deus, aquele Deus do passado, Deus que ressuscitou Lázaro, aleluias, Ele chega e te dá vida, Ele chega e te levanta, aleluias, glórias a Deus, Ele chega e te dá força, Ele chega e te dá renovo. Então você peça aí que Deus comece a te dar renovo, aleluias, que faça renovo na vida daqueles que estão fracos, mas começa logo em você, porque para você pedir, aleluias, pelo próximo, que nós temos que pedir pelo próximo, peça logo para você, se revista. Peça força, porque Deus é a tua força. Ele é a tua direção. E só Ele pode fazer. Se você não tiver com Deus no controle, nada é feito. Nada acontece. Mas se Deus está no controle, aleluias, aonde tu colocar a mão, glórias a Deus, o mal sai, a lamparina acende, glórias a Deus, e as coisas começam a brilhar. Porque o Senhor Jesus, Ele é a luz. Amém? Glórias a Deus. E no 2, ele fala assim: todos os caminhos dos homens são limpos aos seus olhos, mas ao do Senhor pesa o espírito, né? Como eu acabei de dizer agora, nós pensamos que o que nós fazemos, pedimos, imos, é perfeito, porque a gente vê que está tudo certo, mas diante do Senhor ele se entristece. O Espírito de Deus, ele pesa, ele não se agrada. Ai, assim diz a palavra do Senhor, aleluia, que você possa tomar posse, glórias a Deus. Aleluias. No 3 ele fala: confia ao Senhor as tuas obras e o teu pensamento serão estabelecidos. Aleluias. Né? Que você confie, o que você vai fazer, não faça de cara, não faça por, sabe, de vontade própria. A tua vontade tem que ser a do Senhor. Aleluias. E aqui está dizendo que tudo que tu fizeres, né? Porque os pensamentos, aqui está dizendo, os teus pensamentos, aleluias, serão estabelecidos. Então quer dizer que tudo que você fizer prosperar, porque você pediu a direção ao Espírito Santo. Que nós possamos vigiar, né? Melhor você ficar quietinho no seu canto, até esperar a resposta do Senhor, do que você errar, né? Ah, mas ainda não recebi resposta do Senhor. Ai, Jesus, eu estou com tanta pressa, Senhor. Ai, Jesus, isso aqui é tão urgente. Vem aqui.
Espera, deixa eu te dizer um negócio. Se você ainda não recebeu a resposta do Senhor, porque não é o tempo. O Senhor não trabalha na pressa. O Senhor não trabalha na ansiedade. O Senhor Jesus trabalha no tempo dele. Então, se Deus não te deu resposta, é porque não é o tempo dele. Se não é o tempo dele, também não é o teu. Porque o comando é do Senhor, o mundo é do Senhor. Né? Então, acalma teu coração, assim diz a palavra. Então, eu peço que você aí, nesse momento, para a honra e glória do Senhor Jesus, nota agora, Provérbio 16. Começa do primeiro, eu fui até o 4, mas você pode até deixar Deus falar mais, porque Deus fala e tem endereço certo. Em nome de Jesus, graça e paz do Senhor.